esse duelo tarifário entre Donald Trump e a China está ensaiando uma trégua, será? Os chineses admitiram que estão, sim, avaliando a possibilidade de discutir. Olha, avalia a possibilidade de discutir as tarifas com os americanos. O gesto é uma mudança no tom de Pequim, que vinha adotando aí desde que essa guerra comercial aí 2.0 foi deflagrada por Trump. Enquanto isso, os Estados Unidos acabaram com uma isenção de impostos vigente há décadas por lá, para importações de varejistas chinesas, a chamada taxa da blusinha. Vamos ver. O Ministério do Comércio da China afirmou que está avaliando propostas dos Estados Unidos para iniciar as negociações a respeito das tarifas. Segundo o governo chinês, a Casa Branca enviou diversas mensagens na expectativa de iniciar tratativas com Pequim. A decisão sobre o assunto ainda está sendo avaliada. Trump dizia repetidamente que o governo de Xi Jinping tinha iniciado conversas sobre um acordo comercial, algo que os chineses negavam. A segunda maior economia do mundo pede que os Estados Unidos cancelem as tarifas contra seus produtos. Mesmo depois da sinalização positiva, Trump retirou a isenção de impostos sobre importações chinesas de baixo custo, vindas de plataformas como Shein e Temu. Agora, americanos que realizam esse tipo de compra estão sujeitos a um tributo de 120% ou uma taxa fixa de $100. Trump justifica a medida como uma forma de diminuir a entrada de fentanil nos Estados Unidos, estratégia adotada para burlar os limites do executivo para modificar as tarifas. Mas é esperado que ela tenha um grande efeito arrecadatório. O republicano também apresentou uma proposta de um corte de 163 bilhões de dólares no orçamento federal americano, o que afetaria especialmente áreas como educação e também habitação. Programas de previdência e saúde seriam reduzidos em 23%. Até mesmo pesquisas da NASA seriam afetadas pelo corte. O grande beneficiado seria o setor da segurança, onde os gastos aumentariam em quase 65%. A verba seria destinada especialmente à proteção das fronteiras. O presidente americano voltou a repetir que a economia americana vive um período de transição e afirmou que uma queda nos juros seria uma forma de ajudar na recuperação do país. Segundo ele, a redução de preços registradas em gasolina e energia, por exemplo, justificam a redução na taxa pelo Federal Reserve. Trump já tinha pressionado o Fed sobre o assunto, ameaçando, inclusive, demitir o presidente da instituição, Jerome Powell, mas, depois da pressão dos mercados, voltou atrás. Essa turma de mercado é danada, né, Faria e Gilvan? Eu já vou com vocês para tirar esse termômetro aí das novidades, mas eu quero começar com você, Thiago. Primeira pergunta, é para valer? Você que acompanha a China de perto? Olha, é para valer, mas não é tanto novidade assim. O importante lembrar que o Xi Jinping, ele é muito movido pelas conversas que ele tem toda semana com Wang Huning. O Wang Huning é um dos ideólogos do governo chinês. Ele é um amigo pessoal do Xi Jinping já há muitos anos e ele é considerado que ele tem a visão mais profunda na China sobre a psicologia do processo de tomada de decisão nos Estados Unidos. Então, ele não só influencia o Xi Jinping em determinadas políticas e respostas em relação aos Estados Unidos, mas principalmente em relação ao timing. Ele é uma figura que, em vários escritos dele, ele fala muito sobre o valor de esperar determinados momentos e ter uma paciência maior do que o do seu oponente, e nesse caso os Estados Unidos, quando lidar com uma situação como a que nós vivemos agora. Então, Xi Jinping parece estar levando isso ao pé da letra. Ao mesmo tempo, ele sabe que isso é o tipo de briga que prejudica os dois lados, mas ele entende que a China está mais bem posicionada para aguentar uma guerra comercial com os Estados Unidos do que o próprio Estados Unidos. Primeiro que não existe a pressão eleitoral, não existe o ciclo eleitoral. A China é um outro regime que tem o tempo a seu favor, mas mais do que isso, a China vem se preparando para esse momento
desde o primeiro governo Trump, quando iniciou a guerra comercial, mas de uma forma mais aguda desde maio do ano passado. Isso eles vêm aumentando mais reservas de alimentos, reservas de vários ingredientes que são chaves para a indústria e que eles sabem que, por mais agressivo que a política do Trump seja, eles vão conseguir se segurar. Então, Xi Jinping sabe que o momento de conversar é agora, mas ele deixa claro que ele não vai tomar o primeiro passo. Ele já deixou claro o seguinte: se não for sincero, eu paro. Se for objeto de coerção, eu paro de novo, numa posição de quem parece mais confortável do que Donald Trump, né? Faria, o Trump ganhou um tempinho com o resultado do payroll hoje, do mercado de trabalho, ou seja, a economia americana parece que está escapando da possibilidade de uma recessão. Os dados ainda são muito preliminares, tem muita água para rolar ainda, mas hoje me parece que foi a leitura principal feita pelo mercado, tirando um pouco a recessão de uma coisa que vai acontecer logo ali na esquina. Ao mesmo tempo, esse corte gigantesco de áreas importantes que seguram parte do consumo, inclusive, dos Estados Unidos, né? Como é que você está medindo o impacto das medidas do Trump, dia sim, outro também, na economia? Bom, como diria o grande filósofo Forrest Gump, né? A economia, podemos dizer assim, é igual uma caixa de bombom, a gente nunca sabe o que está lá dentro. Mas, brincadeiras à parte, o fato aqui é o seguinte: cada dado tem sido uma surpresa, e os dados que nós vimos, por exemplo, do payroll, foi o primeiro dado do mês de abril. E este dado do mês de abril ele surpreendeu positivamente para cima. Por exemplo, houve um aumento na taxa de participação, sobretudo das pessoas que estão em idade de trabalho. Então, isso aí é um dado interessante. Além disso, o custo da mão de obra, que é um dado trimestral que foi divulgado no dia 30 de abril, ele veio mais baixo, e o dado de abril dentro do payroll também está mostrando um custo um pouco mais baixo. Então, por hora, a gente não está vendo um crescimento do desemprego, porque mais pessoas foram para a força de trabalho e a taxa de desemprego se manteve constante, e o custo está relativamente contido, quando a gente coloca, sobretudo, a inflação. Então, isso seria um motivo até do Fed pensar em cortar juros. E, por outro lado, o payroll ainda veio forte. Dentro da média, a gente já vinha até dizendo na CNN Money há 2 meses que o novo normal deveria ser em torno de 130, 150, e é isso que a gente está observando aí no dado do payroll, né? Veio aí na média dos últimos 3 meses em 150 mil, e dos últimos 6 meses também não está tão diferente. Então, essa é uma boa notícia, que é um dado de abril. O próximo dado de abril muito relevante vem no dia 15, que é venda no varejo. Eu tenho uma visão um pouco diferente do PIB, porque quando o Fed ele analisa a inflação, ele fala o seguinte: a inflação vale o núcleo, que a gente chama de core. Então a gente retira os itens voláteis como alimento e combustível. Da mesma forma, o PIB tem o seu núcleo, que é o Final Sales do Purchase Domestic, que são as compras domésticas, né? As vendas domésticas feitas por americanos, né? Sim, sim. E esse dado, nos últimos 3 anos, continuou crescendo na média de 3% ao ano. A gente pega qual é o consumo da família, Sim. e soma com os investimentos, seja o investimento de residenciais ou não residenciais, e o PIB ainda está em 3%. Então, tem dados que não estão claros com relação a uma desaceleração da economia, mas, evidentemente, como a China diminuiu muito os embarques para os Estados Unidos, isso a gente observa no dado do PMI, há um receio de queda de estoque, e isso remete, né, àquele evento lá da Covid, onde as cadeias logísticas ficaram muito bloqueadas, e isso aí acaba atrasando bastante a produção em medo de recessão. Foi interessante você trazer esses dados todos para a gente se posicionar. Quer dizer, né, você tem o dado que é aquele quente do mercado, uma leitura mais de incerteza, e outros que são mais de fundamento, né, Faria, que você dividiu com a gente. Agora, Gilvan, hoje o S&P alcançou o 9º dia seguido de recuperação, teve o maior rally aí desde, 2000 e pouco, quase 20 anos, se não mais. As bolsas voltaram para o nível
ali perto do 2 de abril, né, do Dia da Libertação, e você está no evento do Warren Buffett, que vai falar amanhã, convivendo aí com os milhares de convidados que, como você, estão indo querer ouvir o que o bom velhinho está pensando de tudo. Mas o que você capta daí da convivência com os seus pares aí, investidores e consultores em geral, do que está acontecendo? Thaís, um ponto importante aqui, e eu sempre tenho gostado de apresentar isso para a nossa audiência, é que aqui é o verdadeiro Estados Unidos. Então, quando você está em Nova York, você está em Miami, você está na Califórnia, você tem uma outra América, uma América mais diversa, uma América com mais oportunidades, sem preceitos conservadores tão presentes. Aqui você tem o Corn Belt, que é o cinturão do milho aqui, que é uma região super estratégica, super importante. Então aqui você consegue capturar isso muito bem. Então aqui eu tenho feito uma estratégia de não conversar só com as pessoas de Wall Street, por isso que o Warren Buffett se colocou nesse cenário. Ontem eu tive com mais de 15 brasileiros conversando, entendendo um pouco a cultura na visão dos brasileiros. Falei aqui com os blue collars, aqueles que fazem prestação de serviço. Falei com outras pessoas. Aqui tem uma economia prateada muito interessante, Thaís, que são as pessoas acima de 60 anos trabalhando, tá? Trabalhando nos teatros, trabalhando nas bibliotecas, nos museus, nos ônibus. Então, conversar com essas pessoas tem sido muito agradável, porque eu consigo ter uma sensibilidade. E aí, a questão principal é 50-50. A base do Trump continua muito forte, apoiando, pensando com ideias de criptoativos. Está acontecendo aqui uma votação sobre o projeto Gêmeos, que é uma ideia interessante para uma regulamentação de cripto. E do outro lado, você tem uma população que, cara, não estou me sentindo tão agradável, que são aquelas pessoas como os imigrantes, as pessoas que estão entre 60 e 100 mil dólares ano, que é uma renda não muito significativa aqui nesse estado. Então, essas pessoas estão muito incomodadas. Então, é um misto. A base continua muito forte e os investidores. É uma coisa interessante, Thaís. Pessoas do mundo inteiro, muitos chineses. Até eu fui na casa do Warren Buffett aqui, eles botaram um muro, Thaís, porque os chineses ficavam indo ali, entrando nas casas. Hoje teve a feira, então até o Naka mostrou um pouco os preços são bem salgados, Thaís. Uma camisa da Berkshire aqui é 50 dólares, alguns casacos 80 dólares, e todos consumindo. Então amanhã às 8 horas da manhã, todos querem saber a resposta, porque desde o dia 23 de março, o Warren Buffett não vai se pronunciar. Ele estava na CBS fazendo uma entrevista, ele falou, olha, ele fez uma crítica e ele falou, não vamos pronunciar até a reunião. Então amanhã todos querem ouvir quais são suas opiniões sobre a economia americana. Vamos ver como é que ele vai se posicionar. Tiago, quero voltar um pouco aqui com o aspecto político com você, porque o Trump está tomando medidas em vários segmentos, né? Ontem a gente deu a saída do Mike Waltz, e o início aí do que pode ser uma reconfiguração da parte de defesa. Hoje a apresentação do orçamento. Como é que você está enxergando agora, depois desses 100 primeiros dias, o caminhar do governo Trump? Olha, existe a expectativa em Washington de quando que o Trump, principalmente os assessores dele e as figuras como Scott Bessent e outros já perceberam isso, mas como que vão perceber que a recessão, né, ou uma eventual recessão e o eventual problema inflacionário daqui para frente, como que isso vai afetar a postura do presidente Trump em relação a essas coisas. Até o momento mostrou que ele não se abalou muito. Né, o resultado do crescimento desse negativo nesse começo de ano do PIB é algo que ele atribui ao governo passado do Joe Biden, apesar de que o último semestre ali do Joe Biden teve um crescimento de 2,4%. Então, ele é muito bom de conseguir dar uma maleabilidade para a informação, para dizer da forma mais elegante possível. E ele não demonstra nenhuma preocupação grande no momento. O que acontece é que essa preocupação, se não chega no Trump, ela aumenta em relação aos republicanos. Hoje, vários senadores importantes começaram já a reclamar da proposta do orçamento. Eles acham que existe uma falta de equilíbrio muito grande. Existem senadores republicanos que lembraram que, no fim, quem decide o orçamento é o Congresso,
não é o executivo. E o próprio executivo, ele também, por meio do Marco Rubio, ele já está mandando algumas mensagens um pouquinho mais agressivas em relação aos outros poderes. Então, o que nós vemos é que o resultado, seja das pesquisas que mostram um aumento, uma queda na popularidade do Trump, e da falta de crescimento, isso começa a refletir politicamente, e esse reflexo na política começa a causar uma pequena cisão entre os poderes. Sim. E essa cisão, o que ela faz? Ela leva a mais agressividade. A forma de lidar com isso é dobrando a aposta. E é o que o Trump deve fazer nas próximas semanas. Gilvan e Faria, eu tenho 2 minutinhos aqui para a gente terminar o jornal. Então, 1 minutinho para cada um. Do que vocês esperam para a próxima semana nos mercados, que são uma referência importante, inclusive, para o governo? Faria, começando por você. Bom, nós temos o modelo de rede neural aqui que analisa o mercado. É interessante falar o seguinte: há uma semana a gente está apontando que o Bitcoin, que antecipa a alta do Nasdaq, e agora o S&P também nos últimos dias, começou a engatar uma recuperação. Então o mercado da Bolsa, do S&P, Nasdaq e também do Bitcoin já está acreditando numa solução desse problema, senão eles não estariam dando sinais aí que os investidores estão voltando a comprar. Com relação ao Fed, com os últimos dados do payroll, eu também acho que o PIB foi bom devido a esse dado das compras dos americanos, mantendo aí em 3%, e a inflação por hora não está assustando. A gente tem medidas online de inflação como a Truflation jogando inflação em 1,5% por enquanto, gasolina caindo, preço dos aluguéis caindo. O Fed vai manter o juro nessa reunião da semana que vem, talvez só vá cortar em julho. Então, talvez os próximos 2 meses sejam de pausa, lembrando que na reunião de junho o Fed soltam as novas projeções. Então, pausa por enquanto. Obrigada, Faria. Gilvan, para você, o que você espera ouvir amanhã do Warren Buffett? A volta do excepcionalismo americano. 50% do mercado global de ações está nos Estados Unidos. Então, espero amanhã o Warren Buffett defendendo, como ele fez na reunião de 2 anos atrás, falando que o mercado de ações consegue suportar essa questão de inflação. E eu quero ouvir muito a sua fala sobre os treasuries americanos. Nós precisamos lembrar que ele tem mais de 334 bilhões de dólares alocados para fazer investimentos. Então, os treasuries subiram nos últimos meses, principalmente nas últimas 2 semanas. Então, na minha concepção, a próxima semana é olhar os títulos do Tesouro Americano, principalmente os T-Notes e os T-Bonds, porque se eles arrefecerem, mostra uma confiança no excepcionalismo americano de novo, puxando o mercado de ações. O excepcionalismo americano, que estava na corda bamba aí com essa discussão, com essa política toda e o ritmo que o Trump impôs ao mundo.